Então, bom dia a todos, graça e paz. Sejam bem-vindos. Hoje vamos estudar o capítulo 21 do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. E tem como tema o trato de Cristo com a mente. Quem vai falar sobre esse assunto é o irmão Ricardo César da Sembra. Seja bem-vindo, irmão. E com você a palavra. Muito obrigado. Queridos, antes de nós iniciarmos a discorrer sobre o capítulo 21, eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui o significado de uma palavra. Uma palavra que nós vamos ter ela como chave dessa mensagem. A palavra é compaixão. A palavra compaixão, ela vem do latim compassio, que significa sofrer junto. Compaixão significa a capacidade de sensibilizar e se colocar no lugar do outro, sentindo a dor da outra pessoa e buscando aliviar essa dor. O texto base que foi lido aqui, que a irmã leu em Filipenses 2, de 5 a 8, fala exatamente sobre isso. Tendo em mim, vamos tirar em vós, vamos colocar no singular, no pessoal, tendo em mim o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A palavra do Senhor diz muito claro que todos deverão passar pela primeira morte. Ninguém terá acesso ao céu se não passar pela primeira morte. Para alguns, essa morte foi apenas a morte física. E, infelizmente, ela não é a morte que é necessária para poder ter acesso ao paraíso de Deus. Há muitos que já nos deixaram na morte física. Antes da física, eles passaram pela morte, que é a morte aqui declarada, que é a morte espiritual. A morte do eu, a morte do orgulho, a morte da arrogância, a morte da prepotência, a morte da teimosia, a morte de tudo aquilo que sintetiza o homem como centro e Cristo em outro plano. Porque para Deus só existe um lugar, ou Ele é o primeiro, ou Ele é o único, ou Ele não faz mais parte de nossa vida. E o capítulo que nós vamos discorrer aqui, ele fala sobre a mente, o trato de Cristo com a mente. Os ensinos de Cristo, eles abrangem todas as experiências humanas e são um guia atemporal, ou seja, em todo o tempo. Foi no passado, é no presente e será no futuro. Não há nenhuma circunstância na vida que ele não tenha antecipado, nem nenhum desafio sem solução em seus princípios. Isso está registrado no livro Educação, página 81, que faz parte desse material. Queridos, quando nós já ouvimos, né, e recebemos informações a respeito de pessoas de classes e de culturas distintas que questionam sobre a vida de Jesus aqui, infelizmente, uma parte dessas pessoas ainda se concentra em dizer que porque ele era filho de Deus, porque ele era Deus, ele era mais, ele era além. E, na verdade, isso é um engano, é uma falácia tremenda do inimigo para fazer-nos entender lá no nosso subconsciente o seguinte: bom, Jesus até passou por essas coisas difíceis, mas ele era filho de Deus, ele tinha poder. Eu não tenho poder. Então não tem como passar por isso. Eu sou fraco, eu sou pecador, e não adianta eu querer fazer algo melhor, porque não dá para fazer melhor. Essa foi a proposta de Lúcifer lá no céu. Um novo sistema de governo, porque o de Deus não era justo. Sendo que, na verdade, o que precisava era apenas confiar, estar conectado e obedecer. A obediência para os anjos criados e as criaturas que não caíram em pecado, ela é tão natural como nos é respirar. Ninguém aqui se preocupa, enquanto está em vida, com a respiração.
Eu acredito que raríssimas exceções, muito raras mesmo, alguém tenha de repente parado para calcular quantas vezes ele inspira e expira durante o dia. É natural. E a obediência à palavra, à vontade de Deus, é natural para os seres santos, para os anjos, e tem que voltar a ser natural para mim e para você. Porque Cristo conhece a nossa mente, ele sofreu todas as nossas dores, sejam quais forem as circunstâncias, ele passou por todas, não há nenhuma que ele não tenha experimentado, e é exatamente por isso que ele tem solução para todos os casos. Jesus Cristo, ele era tão maravilhoso na obra dele, e alguns irmãos hoje podemos ver aí, além dos desenhos bíblicos do Velho e do Novo Testamento, muitos pais, mães que aqui participam, com certeza já tiveram algum momento com seus filhos aí, né, num culto, ou num momento em casa de descontração, assistir esses desenhos, e tem filmes, né? E aqui a gente não está fazendo campanha a favor ou contra, nós estamos pontuando a questão da mensagem que é apresentada. Nós entendemos que em todos os cenários em que Jesus se manifesta em relação aos seres humanos, ele tem empatia, ele tem conexão, ele conhece profundamente, ele sente e sabe os interesses e necessidades de cada pessoa. As suas palavras são sempre cheias de simpatia e animação, e elas encantam os ouvintes. Apenas uma cena na vida de Jesus aqui que traz um pouco de espanto foi quando ele encontrou aquele mercado ali no templo e teve que expulsar os comerciantes do templo, que era a casa do pai dele. O que, na verdade, também era necessário deixar-nos essa experiência para que nós viéssemos a entender que é necessário, quando estarmos na presença de Deus, em sua unidade, em sua comunidade, que é a igreja, nós precisamos de manifestar reverência. Nossas lições têm tratado a respeito disso, e podemos até não fazer mercado, até não fazermos comércio, mas quando entendemos que a nossa vida também é um templo de Deus, e não devemos permitir com que os barulhos, as turbulências, as ansiedades tomem lugar e façam um mercado espiritual e emocional dentro da nossa mente, bagunçando tudo, para que Jesus tenha um lugar especial e seja ouvido. Nós, então, nos conectamos com Jesus, e ele faz por nós muito mais do que a gente possa pedir ou pensar, porque ele conhece, ele tem empatia, ele fica feliz, ânimo, intimidade, que encanta os seus ouvintes. Agora, por que Jesus age dessa maneira? Porque ele compreende a mente humana. Cristo ele tem conhecimento perfeito dos pensamentos mais íntimos e sabe lidar com cada alma. Ele manifestava princípios que harmonizavam as leis naturais com as espirituais. E é interessante, nós já falamos isso anteriormente, hoje a sociedade, ela vive num ritmo acelerado, ela se preocupa com muitas coisas, porque na verdade ela está apenas de olho nas questões físicas, se preocupa com o que comer, com o que vestir, e na verdade hoje já não é mais apenas são essas duas questões, as pessoas estão pensando grande, em grandes projetos, desenvolver empresas, desenvolver carreiras, desenvolver grandes eventos, e isso, tudo que tem um tamanho, e é diretamente proporcional à necessidade de energia. E na somatória disso, vem aí o que sempre oprime os seres humanos, que é o quê? É o capital e o dinheiro. Quando a palavra diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, a palavra do Senhor, ele não estava enganado. Porque se um irmão aqui deseja, eventualmente, né,
fazer aquisição de um imóvel, a primeira coisa que vem na mente deles assim é quanto vai custar? E depois disso, nossa, como eu vou ter que trabalhar muito para poder conseguir isso? Sendo que, na verdade, nós atraímos aquilo que nós pensamos. Se pensamos em coisas boas, como Cristo, como a sua glória, o seu poder, a sua misericórdia, o seu amor, a nossa vida é cheia de amor e exala amor, e as coisas acontecem naturalmente, porque o nosso Pai, Ele quer o melhor para cada um de nós. Mas se nós ficamos focados naquilo que não é justo, que não é puro, ficamos ansiosos, ficamos oprimidos, nos sentimos com peso sobre aquilo que acontece no nosso íntimo e com aquelas pessoas que estão ao nosso redor, nós atraímos, nós na verdade geramos, criamos, nos tornamos um gerador de uma energia negativa, de uma energia que pesa. E é lei da física, irmãos, que haja uma atração naquilo que eu penso, naquilo que eu estou sentindo. Infelizmente, existe uma atração. É uma lei física, uma lei natural. E por mais que você que está aqui ouvindo possa não conhecer, ou até mesmo exatamente por não ter conhecimento, por não ter buscado estudo a respeito desse assunto, desacredite, eu uso a mesma expressão. Você pode desacreditar que o ar existe porque você não está vendo, mas ele está aqui. Da mesma maneira que você pode também desacreditar que Deus existe. Isso não vai mudar nada, ele vai continuar existindo. Ele ainda não se manifestou fisicamente, mas espiritualmente ele controla tudo. O batimento do seu coração, a quantidade de vezes que você respira, o oxigênio que infla os seus pulmões e oxigena seu sangue, e que te dá capacidade de estar protegido, o seu sistema imunológico, tudo funciona. É um mecanismo, uma engrenagem coordenada, regida por leis que Deus, o Criador, desenvolveu, planejou e estabeleceu na sua vida. Os métodos de ensino de Jesus sempre foram claros e inspiradores. Ele sempre introduz verdades sob uma nova luz que, em alguns casos, até gerava alguma perturbação mental para os grandes, os sábios do passado e do presente, mas ele nunca trouxe regras abruptas. E, na verdade, o mundo hoje anda na contramão. Ele quer que não tem que fazer muito, tem que resolver, tem que ser acreditar, apenas acreditar, né, no capital, na prosperidade, na conquista. Jesus acessou as mentes por associações familiares, honrando a cada homem com a sua confiança. Se você confia no Senhor, você não vai ser desapontado. O problema é que a nossa confiança, em muitos momentos, ela é temporária. Ela é uma confiança enquanto eu estou dentro da igreja. Ela se manifesta como confiança quando eu me sento ou até me ajoelho para poder ouvir, para poder falar com Deus e para poder ouvir uma palavra de ânimo. Há aqui alguém nesse grupo que está com o coração abatido porque está sofrendo perdas materiais, uma enfermidade familiar, alguém está passando por uma cadeia de circunstâncias que traz angústia ao coração. E a pergunta que você tem que se responder é o seguinte: primeiro, o que Jesus faria no meu lugar? Segundo, se não há o que fazer, se não tenho como mover as circunstâncias, o que fazer então? A palavra do servo do Senhor diz assim: esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu meu clamor. Jesus deixou essa palavra porque Ele quer que você tenha dentro de você, dentro da sua mente, uma atmosfera de paz e serenidade. Mesmo sob oposição, Jesus Cristo criou um ambiente de paz e de amor. Os aflitos sentiram que Ele era um amigo fiel, trazendo o céu mais próximo. Sabe, queridos, quantas vezes nós vemos irmãos de boa fé
até com um propósito genuíno de levar o evangelho, de fazer com que as pessoas se salvem, que busquem a Jesus para receber a salvação em Cristo, mas leva uma palavra de dor, uma palavra de lutas, uma palavra de conflitos, uma palavra profética, inclusive, do fim do mundo, da destruição, do Armagedon, do fogo do céu. Jesus deixou essas palavras e a revelação dos acontecimentos futuros para que você e eu, que vivamos, que devemos viver em paz e serenidade, entendamos que a palavra dele é fiel, que ele nunca falha e que o amor dele está sobre todas as coisas. Ele tinha uma vida equilibrada. Ele era conecto intimamente com o Pai, amoroso, que contrastava com a imagem dos deuses cruéis. Se você buscar aí as histórias, né, dos deuses da antiguidade, da Idade Média, sempre era um deus com a cara fechada, que estava com um bastão, alguma arma de poder na mão, e que aqueles que o serviam buscavam, se prostravam, se ajoelhavam, poderoso e tal, era sempre por um temor, um medo, porque era um Deus cruel. Se você não fizesse a oferenda, não entregasse aquilo que o Deus estava exigindo, ele te castigava. E infelizmente nós, aqui na nossa região, especialmente na América do Sul, no Brasil, porque fomos criados por um grupo de pessoas que vieram com um espírito religioso de opressão, de fazer com que as pessoas obedeçam de maneira forçada, porque esse era o interesse. E, na verdade, sempre foi o interesse dos homens que se colocam em posição de autoridade, quando não estão, obviamente, fazendo a vontade de Deus, é que a gente obedeça pelo mínimo. Então, cria-se um Deus poderoso, tremendo, mas que se ira e que castiga e faz com que as pessoas obedeçam pelo menos. Essa não é a vontade de Deus. Deus não vai receber ninguém no céu porque o serviu, porque dizimou, porque participou de diversas campanhas, se sacrificou, doou tudo que tinha aos pobres e se entregou durante uma vida de 40, 50, 70 anos, mas pelo medo. E é triste para mim pensar que alguns podem, ao despertar do sono da morte, morrendo tendo a certeza de que estariam diante de Deus, podem não ter acesso a Canaã celestial porque viveram uma vida baseada no medo. A uma obediência que era por conta do medo. Uma obediência pelo orgulho porque eu faço melhor, eu sou justo. Uma obediência que não tinha o ponto central, o amor. Jesus Cristo também deixou muito claro que ele é alegria humana. Ele, contrariando as percepções sombrias, ele era animado e acolhedor. A vida de Jesus sempre trazia descanso, paz e alegria, refletindo serenidade. Como é bonito, como é gostoso você ver, você ler o livro Vida de Jesus, você estudar esse material, muito caráter e personalidade, e ver que até a nossa voz, a nossa maneira de nos comunicar com as pessoas, ela é abrandada. Eu estou dando um testemunho da minha pessoa com os irmãos. Essa transformação, Cristo vê, ele deixou claro que ela é necessária e ela é possível em todas as pessoas. Com esperança, ele inspirava o desejo e a fé para a transformação pessoal. Queridos, não tem como vir ao encontro de Jesus e não ser transformado. Ele disse: vinde, venha do jeito que você está, eu te recebo, porque eu sei que eu tenho poder para te transformar. E é essa a visão que nós precisamos de entender. Primeiro, Jesus me amou, pecador, falho, miserável,
E por ele ter me amado e me convidar, é porque ele tem poder de transformar-me. Ele quer e ele inspira a cada um no seu amor que ele vai fazer essa transformação. Além do mais, esse trabalho lindo de Jesus era porque é que nós pudéssemos desenvolver fé, que é uma confiança sem estar material, não tem como provar fisicamente muitas coisas. Oxigênio, eu estou aqui passando a mão aqui, ó, partículas de oxigênio, elétrons, prótons, muita massa que não é visível aos nossos olhos, como as ondas de rádio, de celular. Nós estamos comunicando agora porque existe uma infinidade de ondas circundando o espaço aqui no planeta Terra, mais especificamente no Brasil, sendo transmitida, e você e eu estamos nos vendo como se estivéssemos todos reunidos numa única sala, numa igreja. 15, 20 anos atrás isso não era possível, mas eles já existiam. Começou a existir, agora não, sempre existiram. O homem é que teve acesso a esse conhecimento, e agora ele faz com que nós tenhamos esse privilégio de estarmos compartilhando a mensagem online, como se estivéssemos cara a cara. Perdão. O método de ensino de Jesus era dinâmico. Ele adaptava suas mensagens para diversas necessidades e níveis de compreensão. Ele surpreendia as mentes preconceituosas com ilustrações que prendiam a atenção. No início da mensagem eu falei com os irmãos aqui sobre os desenhos, né? Vida de Jesus. Tem desenhos do Velho e do Novo Testamento. Irmãos, recentemente eu estava fazendo um trabalho numa indústria e cheguei lá na indústria, no interior do estado, e tem uma área que fica os caminhões, os caminhoneiros para poder descarregar. E eu parei meu carro, estacionei do lado de era o espaço que tinha do lado do caminhão. Eu ouvi um som que me era familiar. Quando eu saí do carro, fui chegando mais próximo da cabine do caminhão, a porta estava entreaberta, uma TV dentro do caminhão e um desenho do Novo Testamento. Eu fiquei assim ouvindo, não dava para ver porque estava alto, e a primeira coisa que veio na minha cabeça é que tem uma criança dentro do carro, dentro do caminhão, né? Como eu passei do lado, eu acabei, fiz barulho, né, com os meus passos ali, o caminhoneiro olhou assim, oh, bom dia, Deus abençoe. Eu falei, bom dia, eu falei, senhor, gosto. Na hora eu quase falei que se tinha alguma criança dentro, eu falei assim, o senhor gosta, a família gosta desses desenhos? Eu falei, rapaz, toda vez que eu paro eu gosto de ver isso aqui, porque eu viajo sozinho. Aí umas coisas assim que Deus fala comigo, um adulto, vendo um desenho que nós consideramos como sinal de criança. Mas foi uma forma de Deus falar com ele. Ele estava vendo sobre o desenho que ele estava ali assistindo, falava sobre as parábolas, né, de Jesus. Estava falando ali sobre a dracma perdida e tal. E foi um meio para Deus tocar, alcançar o coração daquele homem. É dinâmico. Ele vai além da nossa visão de que isso aqui é uma mensagem para criança, isso aqui é para adulto, isso aqui ele compreende, isso aqui não compreende. Deus vai além. Ele tira todo o preconceito. Ele trazia ilustrações que chamavam a atenção. E essa deve ser a nossa atitude, o nosso comprometimento ao levar o evangelho para as pessoas. Levar palavras, levar instruções de forma dinâmica. Cada pessoa de uma maneira. Eu não posso sempre pregar do mesmo jeito para todo mundo. Eu preciso me adaptar. Agora, quem me dá essa capacidade, quem me dá o privilégio, quem me usa para isso é o Espírito Santo. Porque a proposta de Cristo é resgatar o ser humano. Ele tem, com várias tentativas, ele praticou todas as possíveis para resgatar a humanidade. Ele usa você e a mim para isso. Ele percorreu por caminhos onde outros haviam caído. Ele provou que é possível. Em nossa natureza, ele superou tentações para abrir o caminho para a vida eterna. Irmãos, Satanás, ao tempo todo, ele tem insistiu antes da vinda de Cristo, de que a lei do Senhor era injusta. E agora, como não tem mais como ele insistir nisso, porque já foi mostrado para os seres santos e os anjos de que o plano dele é falho,
e que levou à morte do Deus Filho, que é Jesus Cristo, então, aos mundos não caídos, já não tem mais nenhuma dúvida em relação que Deus é amor e Deus é justo, e que o antigo Lúcifer, que é Satanás, ele foi falho, ele foi vencido por uma proposta arrogante de querer fazer melhor que Deus. Agora, a obra que nós estamos vivendo é para nós, seres humanos, aceitarmos esse privilégio de viver na presença de Deus e mais, ocuparmos os espaços que foram deixados com a saída de Lúcifer e os anjos caídos. Essa é a questão, esse é o motivo deles terem tanta ira, se empenharem com todas as suas forças para fazer com que eu e você não acredite no amor, no perdão e na interação, na conexão, no desejo de estar vivendo conosco, que é o plano de Jesus Cristo. Jesus mostrava respeito e a responsabilidade por todos, independente da classe social ou da condição. Todas as pessoas, corteses ou rudes, humildes ou altivos, são objeto da simpatia de Deus. Se você ainda tem algum preconceito em relação a pessoas de classe alta, você precisa de vencer esse preconceito. Eu fui educado por uma família de classe pobre, que veio de uma cultura católica, minha avó era, até conhecer o adventismo, e toda a maior parte da família, eu não estou aqui questionando, pontuando a igreja, eu estou pontuando a cultura, sabe? De categorizar, de classificar as pessoas. E até o momento em que eu abri a minha mente para falar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como que o Senhor quer que eu tenha uma vida de intimidade com o Senhor e possa manifestar esse amor para outras pessoas? E aí Deus começou a falar comigo e me levou a ter contato por conta da profissão e do pedido a Deus, não foi a profissão que me levou não, mas me deu conexões com pessoas de média e classe alta. E eu fiquei impressionado quão fácil e quão ansioso e desejoso de muitas dessas pessoas é de ouvir falar sobre Jesus, porque elas estavam presas num núcleo que se baseava apenas no capital. O que eu consigo fazer com o meu dinheiro? Posso comprar coisas caras, posso fazer muitas viagens, mas isso não preenche um vazio, que é um vazio exatamente do tamanho de Deus. Só Deus preenche. E a união com Cristo, quando nós nos rendemos a Ele, Ele nos permite pensar e agir em harmonia com a sua vontade. A parábola de Jesus 312 diz: estar trajados com a justiça é viver a sua vida e refletir suas perfeições. Irmãos, olha que coisa linda. Vestir a justiça de Cristo e refletir a perfeição de Cristo, porque nós estamos vestidos dele. Não é porque nós somos bons, não temos nada de bom em nós. A maior necessidade que temos nesse momento é união com Cristo. A nossa mente, o nosso caráter e a nossa personalidade será outra. E não é para ser amanhã, mês que vem, não, é hoje. Quando nós entendemos que a união com Cristo, o amor de Cristo nos constrange. Constranger é ter um sentimento assim. Alguns pensam que constranger é como se alguém tivesse nu exposto a público, né? Na verdade, isso vai se manifestar assim, mas esse constrangimento de Cristo é: poxa vida, por que Deus me escolheu? Não tem nada de bom em mim, mas Ele insiste em falar comigo, Ele está me convidando para fazer esse trabalho. Será que é isso mesmo? É essa posição mesmo que Ele quer? Eu não vejo dignidade, não tem esse valor em mim. Jesus fala assim: vem, filho, eu te amo. Sim, é você. Foi você que eu escolhi. Foi você que eu vim foi por você que eu vim a esse mundo. Quando eu estava na cruz, eu não vi apenas seu nome, eu vi seu rosto. Eu me vi colocando a coroa da justiça, a coroa da vida eterna na sua fronte. Eu vi o abraço. Eu enxuguei suas últimas lágrimas. Jesus está te esperando. Mas é necessário que você e eu
nos entregamos, nos rendemos. E diferente de entregar para render, rendição é uma entrega, é uma humilhação necessária onde você não tem força nenhuma. Não adianta. Quando nós falamos de rendição, somos levados muito para a questão policial, né? Quando o policial rende um suspeito, um criminoso, alguns tentam, ainda com força, tentar fugir, mas logo o policial com a equipe vem, põe os braços para trás, coloca uma algema e prende aquela pessoa. Ele está rendido. Agora ele não pode fugir. O que Jesus pede para nós é que nós tenhamos uma rendição voluntária. Nós não precisamos ficar presos a esse mundo de pecado, mas a gente precisa estar rendido, sim, a esse Deus maravilhoso que tem poder, que vai fazer muito mais do que você possa pedir ou pensar, porque Ele sabe os planos que Ele tem para a sua vida. Planos de bem e não de mal. Planos de vida e não de mal. Planos de uma personalidade, de um caráter transformado, que revele a presença desse Deus de amor na minha vida e na sua vida, para que Ele seja glorificado e tenha o privilégio que deveria ser para nós, mas Ele também pagou um preço alto para poder nos abraçar, nos dar um beijo e nos colocar em uma mesa grande que vai sumir à vista, vai se sentar e falar assim: bom, meus filhos, agora nós temos uma nova administração no planeta Terra. Agora não tem mais morte, não tem mais pranto, não tem mais noite e também não haverá mais dor, porque as coisas velhas já se passaram e as novas chegaram ao seu conhecimento. Agora realmente você vai entender o que é vida. Porque o que você passou na Terra anteriormente foi só um pequeno fragmento que foi necessário para que ficasse claro para todos no universo de que eu criei vocês com um plano de amor e que eu não falhei desde o princípio da eternidade. Que você aceite no seu coração que Jesus está trabalhando na sua mente para que as suas palavras sejam doces, para que o seu coração não fique angustiado, para que quando você desejar fazer um pedido a Jesus, faça de maneira simples. Não se preocupe com os nomes, com os detalhes. Deus não é um delegado, não é um oficial de justiça que está fazendo um boletim de ocorrência e se você falhar em um número ou um endereço, a sua causa não será atendida. Não, Ele sabe de tudo. A única coisa que Ele espera é que nós, que você e eu, o busquemos de todo o coração, nos entreguemos a Ele, confiados de que Ele pode todas as coisas e Ele vai fazer-nos estar vestidos com a sua justiça e viver uma vida que reflita a perfeição do caráter de Cristo. Esse é o meu desejo para todos aqui, no nome de Jesus. Amém.